Seja bem-vindo ao canal de Nutrição Narrada. Estamos indo hoje para a parte 3 do livro Krause, no capítulo 2. Essa parte vamos iniciar com os outros métodos de medição do gasto energético. A água duplamente marcada. A técnica da água duplamente marcada, ADM, para medir o JET, é considerada o padrão ouro para determinar as necessidades energéticas e o equilíbrio energético dos seres humanos. O método foi aplicado pela primeira vez em seres humanos em 1982 e, a partir daí, os cientistas desenvolveram uma base de dados que é utilizada para desenvolver recomendações de ingestão energética. O método da ADM é fundamentado nos princípios de uma produção de dióxido de carbono, pode ser estimada a partir da diferença nas taxas de eliminação de hidrogênio e oxigênio do corpo. Após a administração de uma dose de carga oral de água marcada com óxido de deutério, a H2O2 e oxigênio 18, H2O18, por isso o termo água duplamente marcada. H2O2 é eliminado do corpo como água e o H2O18 é eliminado como água e dióxido de carbono. As taxas de eliminação dos dois isótopos são medidas durante um intervalo de eliminação dos dois isótopos. São medidas durante um intervalo de 10 a 14 dias, por amostragem periódica da água corporal através da urina, saliva ou plasma. A diferença entre as duas de eliminação é a medida da produção de dióxido de carbono. A produção de dióxido de carbono pode, então, ser igualada ao JET, utilizando-se técnicas de CI padrão para o cálculo do gasto energético. A técnica de ADM tem uma série de características que a tornam o método ideal para medir o JET. Em várias populações, primeiramente, ele fornece uma medida do gasto energético que incorpora todos os componentes do JET, GE, ETA e TA. A administração é fácil e o indivíduo é capaz de realizar as atividades típicas do dia a dia ao longo do período de mensuração. Portanto, a técnica fornece uma medida de JET diário usual de uma pessoa, o que é benéfico para bebês, crianças pequenas, adultos mais velhos e indivíduos incapacitados que não podem suportar facilmente testes rigorosos envolvidos na medida de consumo de oxigênio durante diversas atividades. A ADM também fornece um método pelo qual outras estimativas subjetivas das ingestões energéticas para, por exemplo, registros e recordatórios dietéticos e gastos energéticos, por exemplo, registros de atividade física, podem ser validados. Mais importante, o método é exato e tem uma precisão de 2% a 8%. A técnica de ADM é claramente mais aplicável como uma ferramenta de pesquisa. Os isótopos estáveis são caros e um especialista é necessário para operar o espectrômetro de massa altamente sofisticado e custoso para análise dos enriquecimentos com isótopos. Essas desvantagens tornam a técnica de ADM pouco prática para o uso de diário pelos clínicos. Contudo, os estudos de pesquisas de ADM têm fornecido os dados utilizados para desenvolver algumas equações de predição para estimar as necessidades energéticas totais.
Essas equações devem ser utilizadas apenas como um guia ou ponto de partida, após o qual a pessoa deve ser monitorada de perto e as intervenções devem ser desenvolvidas para promover um estado nutricional ideal. Como a maioria das equações, essas se aplicam aos indivíduos saudáveis, não aqueles que estão doentes, feridos ou que necessitam de terapia nutricional intensiva. Medição do gasto energético relacionado à atividade. Água duplamente marcada, o valor calórico TA pode ser estimado utilizando-se o método de ADM, junto com a CI. Após ter sido medido o GER pós-prandial, que inclui a medida do ETA, utilizando-se de CI, uma estimativa do TA pode ser determinada subtraindo-se o GER pós-prandial do GET, medido pela ADM. Este método é geralmente utilizado apenas em ambientes de pesquisa, mas pode ser usado para validar outros métodos de medição de atividade física, mais práticos e facilmente administrados. Monitores uniaxiais. Os monitores uniaxiais medem o grau e a intensidade de movimento em um plano vertical. Semelhante a um pager colocado no quadril, o monitor uniaxial é um recurso portátil desenvolvido para crianças e adultos para estimar o gasto energético relacionado à atividade. Entre os adultos, descobriu-se que o monitor uniaxial era uma ferramenta eficaz para medir o gasto energético, quando comparado à técnica de ADM. Ele pode ser aceitável para estimativas do gasto energético relacionado à atividade em grupos de pessoas, porém ele tem uso limitado quando utilizado individualmente. Um monitor triaxial também tem sido utilizado para medir a energia relacionada à atividade. É mais eficiente medir o movimento multidirecional empregado a 3 monitores uniaxiais. Em uma revisão de diversos artigos, Plask e Westerterp 2007 descobriram que um monitor triaxial correlacionou-se com o gasto energético medido utilizando a técnica de ADM. A aplicação de um monitor facilmente acessível e utilizável possibilita a determinação dos graus reais de atividade, reduzindo assim os erros relacionados à notificação excessiva ou diminuída do gasto energético real para controle de peso. O questionário de atividade física. Os questionários de atividade física, QAF, são as ferramentas mais simples e menos custosas para a obtenção de informação sobre o grau de atividade de um indivíduo. A ADM possibilita aos pesquisadores determinar a validade destes questionários. O recordatório de 7 dias são 2 questionários válidos. O recordatório de 7 dias, 7 Day Recall, e o YALI Physical Activity Survey são 2 questionários válidos. Bonnefoy et al. 2001. Os questionários BEAC e uma versão adaptada do questionário de Tecum-Seb Community Health Study são úteis para determinar se um grupo ou um indivíduo é ativo ou inativo. Os erros de relatos são comuns entre QAF, que podem levar a discrepâncias entre o gasto energético calculado e o determinado pela ADM. Para indivíduos normais, este pode considerar a diminuição da perda ou ganho de peso e, como tal, a necessidade de modificar a ingestão calórica. Estimativas das necessidades energéticas, equações para estimativas de gasto energético de repouso.
Com o decorrer dos anos, diversas equações foram desenvolvidas para estimar o GER. As equações disponíveis permitem a estimativa do GER conforme derivado da medição utilizando CI em adultos. Até recentemente, as equações de Harris-Benedict foram algumas das equações mais utilizadas para estimar o GER em indivíduos normais e doentes ou feridos. Harris-Benedict de 1919. As fórmulas de Harris-Benedict foram descobertas para superestimar o GER de indivíduos com peso adequado e obesos em 7% a 27%. Um estudo que compara o GER medido com o GER estimado utilizando as equações de Murphy, St. George, de Owen e equações de Harris-Benedict, tanto para homens quanto para mulheres, descobriu que as equações de Murphy, St. e George foram mais precisas na estimativa do GER, tanto em pessoas com peso adequado quanto obesas. As equações de Murphy, St. George foram desenvolvidas a partir do GER, medido utilizando CI em 251 homens e 247 mulheres. 47% desses indivíduos tinham um índice de massa corporal, IMC, entre 30 e 42 kg por metro quadrado. Essas equações são do seguinte modo. Equações de Murphy, St. George. Homens, calorias por dia é igual a 10, abre parêntese, peso, fecha parênteses, mais 6,25, abre parênteses, estatura, menos 5, entre parênteses, a idade, mais 5. Para mulheres, quilocalorias dia é igual a 10, entre parênteses, o peso, mais 6,26, entre parênteses, a estatura, menos 5, entre parênteses, a idade, mais 161. Peso é igual a peso real em quilogramas. Estatura é igual a centímetros. Idade em anos. Embora as equações de Harris-Benedict fossem aplicadas a pessoas enfermas e feridas, essas equações, bem como as de Murphy, foram desenvolvidas para uso em indivíduos saudáveis, normais. A sua aplicação em qualquer outra população é questionável. Para as necessidades energéticas em pacientes gravemente doentes, consulte o capítulo 39. Estimativa das necessidades energéticas a partir da ingestão energética. Tradicionalmente, as recomendações das necessidades energéticas têm sido fundamentadas em estimativas autorregistradas, por exemplo, registro dietético. As estimativas autorrelacionadas, por exemplo, recordatório de 24 horas, da ingestão alimentar. Entretanto, é bem aceito que esses métodos não fornecem estimativas precisas ou não tendenciosas da ingestão energética de indivíduo. A porcentagem de pessoas que subestimam ou subrelatam a ingestão alimentar apresenta variações de 10% a 45%, dependendo da idade, do sexo e da composição corporal da pessoa. A subestimativa tende a aumentar em crianças, é pior entre mulheres do que em homens, e é mais prevalente e grave entre os obesos. Diversos programas online estão disponíveis de modo que um indivíduo possa inserir o alimento e a quantidade consumida em um programa que irá estimar o teor de macro e micronutrientes. Estes programas também permitem que os usuários insiram dados e recebam um relatório resumido, muitas vezes com um relatório detalhado fornecido ao profissional de saúde. Os programas amplamente disponíveis incluem Food Prodigy e
Plant Tracker, do Departamento da Agricultura dos Estados Unidos. O inglês não tá bom, mas é o que eu tenho para oferecer no momento a vocês, tá, gente? Já disse aqui em vídeos anteriores que a minha próxima aquisição aí vai ser estudar inglês. Equações de previsão e necessidades energéticas. A National Academy Sciences Institute of Medicine e o Food and Nutrition Board, em parceria com o Health Canada, desenvolveram a necessidade estimada de energia para homens, mulheres, crianças e bebês e para gestantes e lactantes. A necessidade estimada de energia, NEE, é a ingestão média da energia dietética que é estimada para manter o equilíbrio energético em um adulto saudável de idade, sexo, peso e estatura definidos e grau de atividade física compatível com a boa saúde. Em crianças, gestantes e lactantes, a NE inclui as necessidades energéticas associadas à deposição de tecidos ou à secreção de leite em taxas compatíveis com a boa saúde. A tabela 2.1 relaciona os valores de ingestão dietética de referência DRI para energia em pessoas saudáveis e ativas. Logo eu leio a tabela, vou finalizar esse tópico, na verdade. Em pessoas saudáveis e ativas, de estatura, peso corporal e idade de referência para cada grupo etário. Apoiadas pelos estudos de ADM, as equações de predição foram desenvolvidas para estimar as necessidades energéticas para as pessoas de acordo com o seu grupo etário. O quadro 2.1 relaciona as equações de predisposição de NE para pessoas de peso adequado. As equações de predição de JET também são relacionadas para vários grupos de sobrepeso e obesos, bem como para a manutenção do peso em meninas e meninos obesos. Todas as equações foram desenvolvidas para manter o peso corporal atual e promover o crescimento quando apropriado, e os graus atuais de atividade física para todos os subgrupos da população. Tais equações não pretendem promover a perda de peso. A NEE abrange a idade, peso, estatura, sexo e grau de atividade física para pessoas a partir de 3 anos de idade. Embora variáveis como a idade, sexo e tipo de alimentação, se foi leite materno ou fórmulas, possam afetar o JET em bebês e crianças menores. O peso foi determinado como o preditor de base para as necessidades do JET. Além das necessidades do JET, calorias adicionais para favorecer a deposição de tecidos indispensáveis ao crescimento são necessárias para os bebês e crianças menores de 3 a 18 anos e para gestantes e lactantes. Sendo assim, a NE entre esses subgrupos da população é a soma do JET, mas as necessidades calóricas para a deposição de energia. As equações de predição incluem um coeficiente de atividade física, AF, para todos os grupos, exceto bebês e crianças pequenas. No quadro 2.1 você pode observar. Os coeficientes de AFC correspondem a 4 categorias de estilo de vida, de acordo com o grau de atividade física. GAF: sedentário, baixo, ativo, ativo e muito ativo. Uma vez que o GAF é a razão entre JET e JEB. A energia gasta durante as atividades do dia a dia. A categoria de estilo de vida sedentário possui um GAF que varia de 1 a 1,39. As categorias de GAF
além do estilo sedentário, são determinadas de acordo com a energia gasta por um adulto caminhando em um ritmo estabelecido. Pode ver na tabela 2.2. Os equivalentes de caminhada que correspondem a cada categoria do GAF para um adulto de peso médio, caminhando 4,8 a 6,4 km. São de 3,2, 11,2 e 27,2 km dia, respectivamente. Chegamos ao final de mais uma parte do capítulo 2. Muito obrigada a você que chegou até aqui. E se você apoia essa ideia, não esquece aí de clicar aí no joinha e compartilhar com aquele seu amigo ou amiga que está estudando nutrição e precisa conhecer esse canal. Fortalece ainda mais a minha vontade de estar produzindo conteúdo aqui para vocês. E se vocês têm alguma opinião, alguma dúvida, podem colocar aqui nos comentários, porque o canal foi feito para vocês e as dicas de vocês são importantes para a melhoria dele. E se você é nutricionista e está cansada de viver calculando cardápios, eu tenho aqui no link da descrição, eu tenho aqui na descrição desse vídeo um link que vai te levar ao acesso a 50 cardápios calculados. Eu falei 50 cardápios calculados, todos validados por nutricionistas e também as orientações nutricionais e uma aula gratuita de como editar seus cardápios para deixá-los personalizados. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.